Metas, como a gente já falou, elas precisam, é importante serem conjuntas. E como eu estou falando para pais, pessoas adultas, é só vocês pensarem a questão do relacionamento conjugal. Fica mais fácil, não fica, quando essas metas são é, discutidas, apresentadas, definidas e cumpridas em a dois. Da mesma maneira, essa parceria pais e filhos precisa acontecer. Então, elas precisam ser co-criadas e acordadas entre as duas partes. E também vai entrar um terceiro ator aí, né? Um terceiro elemento, que é o treinador, né? Então, existem metas que vão ser entre vocês e os filhos de vocês, mas também metas que vão ser entre os filhos de vocês e o treinador. Então, pensar sobre isso, porque se nós estamos falando para pais do futebol, pais de atletas, vocês precisam pensar que existe uma outra figura que é o treinador, e assim a escola de futebol. E, portanto, a metodologia da escola, o modelo de jogo daquela escola. São coisas que também lá na frente nós vamos falar dessa importância dessa figura do treinador. Já foi falado um pouco sobre isso em alguns conteúdos lá atrás, mas a gente vai retomar, dando uma amplitude nessa figura tão importante que é o treinador, certo? Então, as metas elas precisam ser pensadas em conjunto. Elas estimulam um senso de propriedade quando isso acontece. Né? Isso também tem a vantagem de permitir que as pessoas saibam que tem um suporte, um apoio, o que é necessário para se destacar em situações de pressão, ansiedade, medo e desmotivação. É a chamada rede de apoio. Se vocês viram, né, um conteúdo que a gente postou, se eu não me engano, foi segunda-feira, fala sobre rede de apoio. E essa rede de apoio é super importante, porque os esportes, eles trazem mesmo, é natural do esporte, é a competição, né? Então traz ansiedade, é uma pressão, é uma tensão. Então, se os filhos de vocês estiverem apoiados em metas que foram definidas, conversadas, estabelecidas e, portanto, marcadas como um marco de crescimento no aprendizado deles, entre vocês, que são os pais, aquelas pessoas que são a referência, e eles, né? Foi conjunto isso. E também, se essas metas foram estabelecidas, vocês conversando com o treinador, ele com o treinador, podem ter certeza que eles vão se sentir mais apoiados e isso vai impactar no desenvolvimento deles, certamente, porque o apoio que seus filhos precisam sentir passa por todas essas coisas, tá certo? Então, sentir-se apoiado é uma grande parte de como as grandes atletas profissionais, eles falam, muitas vezes nas redes sociais, quando eles dão entrevistas, que sentir, eles muitas vezes em momentos difíceis, mas porque tiveram o pai, a mãe, a esposa ali apoiando, eles desenvolveram a resiliência sobre aquela situação. Né? Difícil, troca de clube, lesão que deixou eles numa temporada, um campeonato, uma Copa do Mundo fora. Então, é importante esse apoio. Se vocês pretendem que os filhos de vocês cheguem a um futebol profissional, vocês estarem ao lado deles, fazendo esse apoio desde o início, será assim de grande estímulo e de exemplo. Eles vão construir essa resiliência ao longo do caminho e eles também vão saber buscar esse apoio, certo? De outras pessoas lá na frente que serão importantes que na vida deles, na vida do futebol, né, profissional, os treinadores, os auxiliares, os seus colegas, entende? Então, estimular esse apoio, esse combinar de metas é muito importante, porque essas metas não podem ser de forma alguma estabelecidas sozinhas, porque senão elas vão ser muito frágeis, tá certo? Sentir-se apoiado é uma grande, como eu já falei, uma grande parte de como os grandes atletas profissionais desenvolvem a sua resiliência. Além disso, os esportes coletivos, como o futebol, devem estabelecer objetivos coletivos e pessoais, pois isso os ajudará a trabalhar juntos coletivamente para alcançar o objetivo comum.
Por isso é importante que os pais estejam presentes no futebol de seus filhos, dentro e fora do campo. E então é como um pouco do que eu falei. Esse estabelecer metas que vocês passam a criar nos seus filhos, em conjunto, vai dar sentido a eles quando eles estiverem na equipe. Porque aí eles vão entender, eles vão compreender qual é o sentido daquele grupo, que é mais do que um simples grupo, é uma equipe, que o resultado faz parte de um processo do somatório de todos individualmente. E ele é parte desse, ele é esse individual, ele é um, mas se ele estiver trabalhado nesse processo de compreensão de que do estabelecimento daquelas metas vai impactar no todo da equipe, vai ficar mais fácil e certamente vai aparecer destacado o seu desenvolvimento. Isso é muito fácil a gente ver quando um atleta mais novo, adolescente, por exemplo, ele ainda não tem essa compreensão do que é uma equipe, certo? Então, o estabelecimento de metas, ele vai estimular outras coisas, tá certo? E uma delas é essa. Agora, muito cuidado, muita atenção, de não desconsiderar os obstáculos. Pensar sobre os obstáculos potenciais pode ajudar seu filho a atingir seus objetivos. Isso pode parecer negativo, mas não é não, viu, gente? Contanto que seja seguido por uma conversa sobre como ele vai superar esses obstáculos. Pensar exclusivamente nos aspectos positivos pode fazer mais mal do que bem. Pode reduzir, inclusive, a motivação e piorar o desempenho no esporte, pois tudo na vida acontece manifestando os dois lados. É preciso preparar seu filho para enfrentar as coisas com esse princípio de aprendizagem. Então, princípio de aprendizagem também foi um conteúdo que a gente já falou lá atrás. E passa por esta visão, vamos dizer assim, esta visão de vocês, pais, motivarem, desenvolverem, ajudar a desenvolver esse pensamento, né, nos seus filhos, né, que vai ter o lado momentos de perda, momentos de vitórias, alegrias e tristezas, e que esse passear entre essas duas polaridades juntas ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, assim, é importante esse princípio de aprendizagem, porque senão a gente também estabelece metas e acha que vai ser tudo 100%. E não vai ser bem assim, né? Não desconsiderar os obstáculos no meio do caminho, né? É aquela frase que a gente conhece muito, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Vão haver muitas pedras. Então, é importante que vocês sinalizem para os filhos de vocês que vai precisar esforço, vai precisar trabalho duro, vai precisar que eles ultrapassem obstáculos naturais do processo. Então, não perder de vista isso, porque senão fica utópico e fica uma coisa tão irreal que aí vocês estabelecem coisas e aí eles vão ficar frustrados. E, naturalmente, com a frustração pode vir a raiva e a desmotivação. Tá certo? Foco nas habilidades.